Aliás, eu vou precisar também fazer não sei se vocês estão acostumados, mas eu não vou fazer um painel tradicional, tá? Vamos interagir um pouquinho a mais. Eu tenho aqui o meu quadro, então vai dar para a gente fazer um bom rabisco aqui para entender alguns conceitos que são fundamentais. Não sei se vocês estão visualizando bem, mas espero que vocês visualizem tudo certinho. E alguns mapas mentais aqui, que até a Andressa já sabe, já conhece, mas é bom para a gente acompanhar toda a explanação, tá? Não vai ter muita técnica a priori, tá? A menos que vocês queiram visualizar alguma coisa, eu posso improvisar, mas sem um entendimento fundamental técnico, talvez fique até um pouco aproveitamento, tá? Então, vamos com calma, vamos com calma. Legal. A gente faz assim, Isaac, a gente deixa, eu estava falando para a Andresa, a gente deixa você comandar e a gente só fica no back para as perguntas, aí a gente só vai interagindo, que aí você consegue fazer do teu jeito, fluindo como você já está acostumado, assim você não muda o teu esquema, que é como geralmente eu e o Ricardo a gente faz. Tranquilo, sem problema. Bom, eu gente, vou ficar aqui... Eu estou aparecendo meio de lado, né? Porque minha câmera está aqui do lado, tá? Eu estou usando meu celular. Mas dá para ver bem, dá para ver e ouvir bem, fica tranquilo. O meu também tá. Eu vou ficar aqui no back-office aqui, tá? Gente, eu vou desligar, perfeito. mas precisar. Bom evento para todos aí, tá? Leandro, Andressa. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Bom, gente, Bom, vamos valeu. lá, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí ao nosso evento. Quero dar aí boas-vindas para os nossos participantes. Hoje nós temos aí um evento sobre ethical hacking, tá? A Andresa é a nossa coordenadora aqui do Comitê de Cyber. Ela vai apresentar o nosso convidado, mas antes queria passar alguns recados para vocês, né, e pedir algumas coisinhas. Primeiro, pedir para o pessoal, né, manter o microfone aí fechado, tá? Pelo menos por enquanto, e aí conforme o nosso convidado for liberando, a gente vai liberando aqui os microfones para que vocês possam estar interagindo aqui no evento, tá? O evento está sendo gravado, tá? Então, quem não puder participar até o final, não tem problema, que a gente vai divulgar depois desse evento no nosso canal no YouTube, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. A relação também, que todo mundo geralmente pergunta de certificado, eles vão ser emitidos no final, tá? No e-mail que vocês cadastraram, então fiquem tranquilos também, que o certificado chegará para vocês direitinho, tá? Então, vamos lá, vamos começar o evento. Andresa, quer apresentar o nosso convidado? Claro. Boa noite a todos, Isaac, obrigada por aceitar nosso convite. O Isaac é membro ANAD, temos o privilégio de ter um super especialista, né, como membro da ANAD, que aceitou falar um pouquinho aí da sua experiência, dividir um pouco de conhecimento com a gente. O Isaac é analista de sistemas em ethical hacking e cybersecurity, professor universitário atuando em atividades que envolvem a tecnologia da informação, análise e modelagem de sistema, desenvolvimento, segurança da informação e proteção de dados. É mestre em modelagem computacional de conhecimento pela UFAL, cientista-chefe da área de concentração de CyberSec, ligado ao Centro de Pesquisa em Tecnologias Emergentes, a CPTE. É pesquisador vinculado ao CNPq, advogado especialista em direito digital com experiência em demandas cíveis e extrajudiciais. Isaac, muito bem-vindo, boa noite, a palavra é sua. Bem, obrigado. Bem, primeiramente, como não poderia faltar, eu quero agradecer o convite, a oportunidade. É sempre bom contribuir, né? Então, eu não gosto muito de formalidade quando eu estou fazendo algo diretamente ligado à tecnologia, ao contrário do direito, onde eu sou forçado, né, a ser um pouco mais formal. Aqui eu posso ser um pouco mais informal. Você já deu uma boa introdução para a gente. Foi até uma sugestão, acho que minha, né, esse tema de introdução ao ethical hacking, e eu queria contextualizar o que é o ethical hacking,
suas fundamentações, suas atividades, e isso localizar dentro do universo de segurança da informação, que é bem importante, e como é que isso pode nos ajudar em termos de ferramentas, tá? Então, eu tenho aqui um breve roteiro que eu vou fazer, uma apresentação pessoal, a Andressa já falou um pouquinho, só vou detalhar alguns pontos que eu acho interessante a gente discutir. Falar um pouco sobre segurança da informação, lembrando aí, tá? Segurança da informação é mais abrangente. Cybersecurity, segurança cibernética, é uma especialização, tá? Então, a gente tem que partir do mais abstrato para o mais específico. Isso a gente faz em qualquer área de estudos, inclusive na área acadêmica, tá? A segurança ofensiva, propriamente dita, é um dos principais focos do ethical hacker, do hacking ético. E daí a gente parte para as considerações finais, algumas questões de automatização. Eu vou falar aqui, inclusive dando uns exemplos de ferramenta, eu não vou fazer aqui um teste prático, mas eu posso citar, a gente vai ter outro momento de fazer essas testagens, essas demonstrações técnicas, tá? Então, isso vai envolver outro momento, então vai ter todo um preparatório antes, mas é preciso entender o que é entender os fundamentos. Eu sempre falo que é sempre bom a gente voltar para os fundamentos. Eu volto para os fundamentos sempre. Tá? Eu tenho aí uma experiência, já aproveitando um gancho para fazer uma apresentação pessoal, um pouquinho mais rápido, porque você já deu um overview, mas eu sempre volto. E na área de segurança da informação, desde a época de pesquisa, porque eu tenho dois momentos, um só de pesquisa e o outro de prática e pesquisa, eu venho aí desde 2004. Então, faz um tempinho, né, que eu estou nessa área. E daí é bom a gente sempre voltar aos fundamentos, sempre voltar aos pontos elementares para que a gente consiga avançar, não é vergonha nenhuma. Isso eu tenho repetido direto para os meus alunos, tá? Então, falando que eu sou analista de sistemas, tá? Eu trabalhava mais, né, com desenvolvimento e modelagem de software, inclusive com tecnologias emergentes como IA. Bem, essa é basicamente a minha integração na parte de programação, tá? Então, eu dou aula disso também, então, enfim, faz parte da minha atividade. Eu sou advogado, eu sou especialista em direito digital, então, alguns pontos que eu tento fazer essa integração. Também sou especialista em ethical hacking e cybersecurity aí pela Uniciv, é um curso bastante interessante, mas para quem é da parte técnica, é um bom introdutório. Então, se tiverem interesse, podem buscar esse tem um bom custo-benefício, mas saibam, é um introdutório, vocês precisam buscar outras fontes, tá? Eu sou mestre em modelagem computacional de conhecimento pela Universidade Federal de Alagoas. Enfrentei um problema de segurança da informação, utilizando aí até uma proposta de inteligência artificial. Então, integrei tecnologias como redes neurais no meu software para fazer algumas automatizações nesse sentido. Eu vou até comentar no final da apresentação. Hoje eu sou professor de ciência da computação lá na UNIT-AL. A UNIT é um grupo, né, regional aqui bem forte no Nordeste. Eu sou alagoano, gente, para quem não me conhece, sou de Maceió, moro em Maceió, apesar de estar chovendo aqui, mas é um local belíssimo. Também sou cientista-chefe. Isso surgiu de um convite do meu mestrado, tá? O meu ex-orientador, que hoje é meu amigo, meu parceiro, ele me chamou para liderar essa área. Antes era um grupo de trabalho dentro de Smart Cities, mas pelo potencial e pelo volume de atividade, a gente alçou isso para uma área de segurança. Então, o CyberSec é uma área de concentração voltada aí à segurança da informação, defesa cibernética e proteção de dados, tá? Lembrando aí que proteção de dados não é só proteção de dados pessoais, tá? Então, as pessoas têm um primeiro contato agora com proteção de dados e acham que é somente com dados pessoais, e isso não é verdade. A gente já vem tratando de proteção de dados há muito tempo, dados de segurança da informação, principalmente, certo? Vamos seguir agora para uma breve introdução à segurança da informação. Muitos de vocês já devem ter buscado fontes para beber, tá? Então, vou passar por alto aqui o principal foco da gente,
embora a gente não vá se concentrar somente em dados, tá? A gente precisa entender que existe um conjunto de interação quando a gente está falando em cybersecurity. Então, por que que é relevante? Tá? Hoje a gente está numa era de uma sociedade da informação, né? Tudo que a gente tem feito tem sido aprimorado e melhorado através de processos digitais. Quando a gente fala em processos digitais, a gente está falando no mundo que é discreto, tá? Não contínuo. Para quem não é da área de exatas, quando a gente está falando em universo contínuo, é o nosso universo análogo, né? A gente tem infinitas possibilidades de espaço, tempo, que a gente pode até mensurar. Mas quando a gente passa para um ambiente digital, a gente tem limitações. Então, a gente precisa discretizar isso para que seja possível a gente lidar com um ambiente artificial, que é um ambiente digital. As pessoas podem até questionar, mas a gente tem supercomputadores. A gente tem ainda, mesmo com supercomputadores, um poder computacional limitado. A gente vai dar um salto em alguns pontos com a computação quântica e a gente tem projetos de pesquisa dentro do CPTE, dentro da área de segurança de CyberSec, voltado à computação quântica. Então, a gente está engateando nessa pesquisa, mas a gente já fez uma investigação prévia, a gente já pode indicar a existência, por exemplo, de funcionamento de redes neurais quânticas, redes de comunicações quânticas, criptografia pós-quântica, então tudo isso é possível, vai dar um salto daqui a alguns anos, tá? Então é importante também a gente perceber que os ativos digitais importam para a gente, né? Para a gente como instituição, para a gente como pessoa. Então, tudo isso, dados e dados pessoais, tá? Eu estou fazendo só uma especificação de dados porque existe uma série de classificações que a gente pode fazer isso com os dados propriamente dito. Primeiro, a gente tem que saber o que é um dado. O que é um dado? Vocês já se perguntaram o que é um dado? Um dado é um símbolo. Tá? Ele tem um significado, só que um significado, uma semântica pobre. Você não consegue retirar um significado rico daquele tipo de dado em específico. Você precisa fazer um agrupamento de dados para que você consiga fazer com que esse significado tenha mais relevância e daí absorver alguma coisa, tá? Então, dado pessoal é só uma especificação. A gente tem aí dados que são dados mestres, dados que são dados de referência, dados transacionais, dados históricos, inclusive dados históricos que servem como base aí, inclusive para treinamentos de inteligência artificial, análise estatística, enfim, a gente tem um bocado de coisa aí para falar sobre dados. Infelizmente, a gente não tem tempo para isso, tá? Senão a gente faria uma completa análise dessa interação com dados para a segurança da informação no ambiente digital. Então, agora a gente também tem uma proteção jurídica interessante, né? Essa discussão de privacidade já vem há muito tempo, principalmente na Europa, né? Só que aqui a gente até discute sobre privacidade, mas os dados não eram tão... proteção de dados não eram tão significativos quanto há alguns anos para cá com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, existe uma necessidade de conformidade. Mas lembrem-se, deixa eu mudar aqui a minha tela, vou botar no meu quadrozinho. Cadê meu quadro? Tá, vamos ver se vocês conseguem acompanhar tranquilo, tá? Seguinte, se precisarem que eu faça um zoom, fiquem à vontade, só direcionarem para o pessoal pode dar esse feedback para mim, tá? Então, a gente tem um ambiente físico aqui, né? Um ambiente físico, e a gente tem, isso daqui é teoria de conjuntos, tá? Básico, mas é bom a gente sempre lembrar, né? E aqui a gente tem um ambiente digital, certo? Então, percebam, a gente não tem como substanciar o elemento, o conjunto digital, o mundo digital, sem um suporte físico. A gente não tem essa capacidade de abstração. Aí podem perguntar, mas a nuvem não é isso? Não, a nuvem não é isso. A gente tem um suporte físico de redes de computadores, de servidores. Então, a gente precisa de um suporte físico para que o ambiente digital funcione, certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Então, dentro desse conjunto matemático, a gente pode estabelecer alguns elementos. Eu vou até puxar para cá, só para a gente estabelecer, tá? O que esses elementos digitais podem nos ajudar? Vamos lá. Lidamos aqui, com sistemas, vou botar sistemas operacionais, tá? Que aí vai envolver sistemas de sistemas, vai envolver um monte de classificações, mas o mais básico que vocês possam entender, que principalmente para quem não é da área de tecnologia e vocês lidam dia a dia, é com o sistema operacional. Tá? Ou seja, o seu smartphone, seja ele qual for, o seu computador, seja ele qual for, ele tem um sistema operacional que você vai interagir. Mas isso não é suficiente, né? Então, você precisa também
atentar para os dados. E aqui eu vou colocar algo que tecnicamente não é o correto, mas em questões mais práticas a gente agrupa, principalmente na questão de governança de dados, tá? Que a gente ainda não tem ainda um suporte prático necessário para desvincular a gestão de dados e gestão de informação. Deveria, mas não tem. Então, em questões mais práticas, a gente pode colocar dados e informação aqui, ó. Vou abreviar, tá? Lembrando que quando a gente fala nessa parte de comunicação, a gente tem todos os processos dentro de um sistema operacional, dentro de um app, dentro de um software desktop, dentro de um software web, não importa. Mas a gente vai ter também, ó, vou colocar aqui como uma forma de evidenciar isso, os protocolos. Mas o que é isso? São protocolos de comunicação. O que é um protocolo? São regras de comunicação. Tá? Isso vai nos dar uma orientação de como responder, de como entrar em contato, de como agir. Então, isso é um protocolo de comunicação, certo? Isso é importante para a gente, porque esse mundo aqui, ó, o mundo físico, ele vai nos dar uma bagagem interessante quando a gente estiver lidando, principalmente, ó, com uma base de interação, que essa base de interação normalmente é o nosso hardware de endpoint, né? Ou seja, nosso computador, nossos monitores, né? Então a gente tem aí essa base de interação. A gente também pode incluir nesse tipo de hardware aqui, que faz parte desse conjunto físico de existência do mundo digital, os nossos elementos físicos de rede, tá? Como os nossos roteadores. Vocês já devem saber o que é um roteador, porque deve ter na casa de vocês um roteador Wi-Fi aí, nem que seja da operadora que vocês, do provedor que vocês contratam, mas tem. Tá? Todo mundo tem o seu smartphone e consegue adentrar. Então, um roteador, ele é um hardware de rede. É um hardware que permite uma comunicação em rede, uma comunicação de dispositivos informatizados, para ser mais exato, porque a gente não está lidando só com computadores. Né? Hoje a gente está lidando com computação embarcada em geladeira, micro-ondas, enfim. Tá? Então, a gente tem vários tipos de situações. E aqui, claro, a gente também precisa acrescentar os nossos meios de transmissão. Nossos meios de transmissão, como assim? A gente tem uma série de meios físicos de transmissão. Tá? O ar é uma delas. A gente acha que não, mas o ar é uma delas. O que é o Wi-Fi? O Wi-Fi é um padrão. A gente tem vários outros padrões de comunicação sem fio. Então, o Wi-Fi é um dos mais conhecidos. Então, o ar, sim, ondas de rádio, a gente consegue fazer essa comunicação através desse meio físico. Show de bola. Mas a gente também tem meios cabeados. Então, a gente tem uma série de situações, como aquele cabozinho azul que normalmente a gente vê, que a gente chama de cabo de par traçado, e tem outras situações, aqueles cabos de TV a cabo, né? Não sei qual é a operadora que vocês possam ter, aqui eu tenho a NET, então eles usam um cabo que hoje a gente não utiliza mais para rede de computadores, mas a gente tem um cabo coaxial. Então, aí é outro tipo de cabo de comunicação. E também tem cabos que funcionam à base de luz, não eletricidade. Esses dois últimos foram por eletricidade, mas o cabo que a gente funciona através de luz são os cabos de fibra ótica. Né? Então, não teria aí, teoricamente, nenhum tipo de ruído, ou seja, interferência, a gente teria uma qualidade melhor dessa comunicação. Perceba, a gente tem que se preocupar com esse elemento físico. Tem. A gente tem que se preocupar com esse elemento digital? Tem. Tá? Então, na segurança da informação, a gente vai ter que levar em consideração tudo isso. Tá? E não só isso. Note que o que eu estou efetivamente falando são a base de interação digital e a base de interação física em termos de comunicação com esse mundo digital. Tá? Mas não só isso. A gente precisa também atentar para o elemento físico externo. O que é o elemento físico externo? Tá? Segurança física, segurança de prédio. Como é que era o nome do palestrante acho que foi do Tenente Marcelo Marcon. Pois então ele falou sobre... Oi. Diga, Andressa. É Tenente Marcelo Marcon. Pronto.
ele falou muito bem sobre segurança física, tá? Então, é um dos pontos que a gente vai se preocupar também. Mas pense que a gente tem outro ponto que não é um elemento físico inerente a esse conjunto, não é um elemento físico de suporte de interação a esse ambiente digital, e não é um elemento digital propriamente dito. A gente tem um terceiro elemento que a gente deve também se preocupar, e isso eu faço uma ressalva. Se preocupem bem, que é o elemento humano. O elemento humano, eu costumo dizer que o comportamento que o usuário tem é o melhor tipo de antivírus que você possa ter. Você consegue, através de uma educação, através de uma conscientização, através de um comportamento ciente, até pode não evitar. Tá? Você pode efetivamente contaminar o seu Windows com uma praga, ou até mesmo o seu Linux, que é raro, mas acontece. Você pode contaminar com uma praga virtual também, mas você vai mitigar bastante isso. Tá? Então, o elemento humano vai ter toda essa... Eu não vou poder fazer essa junção toda. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo completar isso daqui com... Opa. Tá, ok, eu fiz aqui um zoom grande. Vou voltar aqui para a minha mesa digitalizadora. É o elemento humano, tá? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Por que eu estou falando isso? Gente, quando a gente está fazendo atividades voltadas ao ethical hacking, a gente vai lidar com todo esse conjunto. Quando a gente está lidando com segurança da informação, em geral, a gente vai ter que lidar com todo esse conjunto. Quando a gente está lidando com gestão, a gente vai ter que lidar com todo esse conjunto. Não tem jeito, tá? Quando a gente está lidando com pesquisa na área, a gente vai ter que lidar com todo esse conjunto. Então, isso é fundamental para que a gente entenda as atividades voltadas à segurança da informação, tá? Levando isso em consideração, a gente tem alguns pontos de SI, não sei se, acho que o vermelho vai ficar um pouco estranho aqui, eu vou botar um pouco mais para baixo. Em termos de SI, tá? Leia-se segurança da informação, a gente tem alguns pontos, alguns aspectos que eu até falo, eu até observo na literatura e na prática profissional, não são todas o que eu vou colocar aqui específicas, mas dá para a gente ter uma visão geral dos aspectos de enfrentamento sobre o tema, tá? Então, quais são esses aspectos? A gente tem a segurança voltada ao aspecto defensivo. O aspecto defensivo, aspecto defensivo. A gente tem o aspecto de segurança da informação ofensivo. A gente vai ver o que é isso. A gente tem o que não é tão evidenciado, mas é muito importante e vai fazer interação com as outras duas, é a pesquisa. A pesquisa em SI. Isso é bastante importante. Como é que vocês acham que existem aí a produção de conhecimento na área? Pesquisa, tem jeito, tá? A gente tem também a parte de gestão, isso é bastante importante. Eu estou colocando essas áreas para que vocês possam visualizar em termos de aspectos, mas lembre-se, não é estanque, não é cada um no seu quadrado, tá? Aqui não é, como é que costumam falar? Multidisciplinar. Aqui não é multidisciplinar, aqui é interdisciplinar, ok? Então, vai existir essa interação, certo? A gente tem suas especificações, como também a segurança em ambiente forense, com a computação forense, a gente tem uma série de literatura a respeito também, então a gente não pode negligenciar. Eu tenho alunos voltados a isso também, mas eu vejo até como uma especialização da parte de segurança defensiva, tá? Alguns discordam de mim, isso é normal, é tranquilo, mas essa é a minha visão. Então a gente tem essas áreas para que a gente consiga visualizar, tá? Eu não sei se o compliance estaria dentro aí de gestão, tá? Isso a Andressa pode ser bem mais específica do que eu, mas a gente pode até fazer um link, né, a respeito sobre essa parte de gestão e compliance, tá?
dentro dessa área de SI. Então, tudo isso é importante para que a gente possa investigar como é que a gente vai exercer nossas atividades no Ethical Hacking, certo? Ok, deixa eu só voltar para a gente observar o que a gente tem que visualizar quando a gente está falando de segurança da informação. E a gente, principalmente quando está trabalhando com segurança ofensiva, a gente vai tentar quebrar os pilares principais da segurança da informação, certo? Então, é preciso a gente saber o que é. A gente não pode negligenciar. Voltando o quê? Ao básico. Eu já sei isso. Volte ao básico sempre, tá? Então, a gente vai ter aí a possibilidade de tentar enfrentar a confidencialidade. Confidencialidade é uma das atividades bastante interessantes na área de ethical hacking, e as pessoas esquecem muito disso, é a criptoanálise. Então, a gente tem aí um conjunto de atividades que compõem a criptologia, né? A criptografia, criptoanálise, esteganografia. Então, a gente tem a criptoanálise como uma forma também da gente atuar nesse universo do ethical hacking. Eu não sou especializado nisso, tá? Existem pessoas no meu grupo de trabalho que são membros do CyberSec, que são especializados nisso, têm uma base matemática muito boa, então eles conseguem efetivamente trabalhar com criptografia, e eles estão trabalhando com criptografia que chamamos de homomórfica, né? A gente não vai precisar decriptar o dado, processar, para poder encriptar novamente e ter o resultado. A gente pode efetuar algumas operações com o criptotexto mesmo, ou seja, com o dado já encriptado. Mas aí existem alguns problemas de poder computacional que aumentaria aí essa possibilidade, mas a gente manteria aí um certo grau de confidencialidade. Existem outros controles de confidencialidade que a gente pode incluir, não só na área de cibersegurança, mas na área organizacional, administrativa, tem, e a gente não vai aqui esgotar esse tema, só uma introdução mesmo, tá? Integridade, a gente vai querer fazer essa quebra de integridade, ou seja, integridade não é só com dado para o sistema também. Então, quando você compromete o acesso, você está comprometendo alguns pilares da segurança da informação. Lembrando que esses 3 que estão aparecendo na minha tela, eles dão suporte à criação de outros derivados, né, de requisitos para se manter a segurança da informação, como não repúdio, legalidade, enfim, tem uma série de outros critérios. A disponibilidade também é impressionante, porque não adianta você ter o dado que você precisa, tá? Ele ser confidencial, ou seja, só você tem aquela autorização para poder fazer, ou quem está envolvido dentro de um processo de negócio, por exemplo, e não ter esse dado disponível na hora que você precisa. Não adianta. Tá? Então, existe também maneiras de afetar isso. Tá? Como é que a gente pode afetar isso? Tornando isso indisponível em algum momento, como uma série de ataques de negação de serviço, ou seja, vai estar o ativo indisponível no momento que você está precisando daquele ativo. Isso pode acarretar algum impacto, e esse impacto tem que ser mensurado. Lá na frente a gente vai ver isso, tá? Então, o que eu trago para vocês terem uma ideia, algumas normas técnicas da ISO, tá? Para que a gente entenda que não é só a ISO 27001 e a ISO 27002 que importam, certo? A gente tem uma série aí de situações no qual eu estou falando só da ISO, estou falando do NIST, não estou falando da Octave, não estou falando de nenhuma outra instituição que nos provém algum framework, tá? Não estou falando de movimentos como a ATIO, por exemplo, não estou falando disso. Estou trazendo só o que o pessoal está comentando e bombando nas redes sociais, internet, que é a ISO, tá? Então, perceba, a gente tem uma série de situações, uma série de frameworks que podem nos facilitar em termos de completude de um sistema de gestão de segurança da informação, tá? Vou fazer aqui algumas pontuais considerações, o que eu acho relevante. A ISO 27005, ela é bastante legal, tá? Para que vocês consigam entender, começar a entender o que é gestão de risco. O ethical hacking vai ter algum impacto nisso? Ou vai? Eu já fui contactado para criar algumas situações para testar planos e protocolos de respostas a incidentes. Olha que coisa interessante. Eu nunca fui... não com frequência, né? Mas eu achei interessante isso. Foi uma única vez, porque era para realmente colocar em prática aquele protocolo específico de reação.
Então, a gente sabe aí que é interessante a gente observar como é que isso pode afetar esses sistemas de gestão, né? de risco, gestão de incidentes. Desculpe, a 27.035. A 27.035, ela tem alguns... Ela é partida, salvo engano. Parte 1, parte 2, parte 3, tá? De gestão de incidentes. A gestão de risco, que eu tinha falado antes que era gestão de incidentes, mas a gestão de risco também é interessante para a gente. Tem várias outros frameworks que podem nos ajudar. Eu estou passando aqui rápido, porque vocês já têm isso, para a gente aproveitar a parte de segurança ofensiva. Tá? A gente pode até definir outro painel para lidar só com alguns pontos desses. Existem, mas não substituem a literatura. Não substituem a literatura. Então, busquem literatura a respeito. Tá? Eu tenho aqui algumas sugestões de literatura da minha biblioteca, que eu vou mostrar para vocês, para que vocês tenham a noção de que existe, de que tem livros técnicos para isso, tem livros de introdução para isso, e dá para que vocês possam adquirir com o passar do tempo, começar a se especializar. Não precisa ser de um dia para o outro que a gente não vai adquirir esse conhecimento de forma tão rápida quanto a gente geralmente quer, né? Então, o sistema de gestão de segurança da informação, ele funciona aí com o ciclo PDCA, todo mundo já sabe disso, né? Então, a gente vai estabelecer o escopo, e a gente também estabelece o escopo em um teste de invasão, por exemplo, numa análise de vulnerabilidade, ou então uma tentativa de fazer uma criptoanálise em algum tipo de sistema, ou até mesmo fazer engenharia reversa. Então, a gente também trabalha com engenharia reversa. Sim, a gente também trabalha com ethical hacking, com a parte de hardware hacking. Ou seja, a gente vai criar gadgets, vai criar hardware para que isso possa facilitar a nossa vida, inclusive para fazer os nossos testes de invasão, criar ferramentas. Então, tudo isso é possível também, tá? Então, a gente vai estabelecer o escopo, aqui a gente vai efetivamente implementar o que foi estabelecido, os planos, controles, etc. Vai sempre ficar monitorando e vai fazer a evolução. Isso é o ciclo PDCA, também vou passar rápido, porque não é o objeto em si, mas é importante que vocês saibam que isso existe. Gestão de risco. Isso é importante para a gente, principalmente para a área de ethical hacking, porque vai dar alguns apontamentos, tá? Por que isso é importante? Isso daqui é uma adaptação uma imagem adaptada que eu fiz, retirando da 27005. A gente pode também perceber isso. Deixa eu abrir aqui esse mapa. Como é que eu faço para fazer isso? Vocês conseguem visualizar aí de uma forma legível os pontos? Qualquer coisa eu posso fazer um zoom, tá? Prazer. Ok, então aqui a gente consegue visualizar o plano geral, né? Então, desde aí da definição do escopo até a parte de aceitação dos riscos, a gente tem aí um ciclo que sempre vai rodar dentro de uma situação de gestão de riscos e segurança da informação. O que é importante a gente visualizar é principalmente na parte de identificação de riscos. Então, essa parte de identificação, a gente pode utilizar algumas ferramentas do ethical hacking na parte de identificação de vulnerabilidades, na parte de identificação de consequências. E não só isso, lá na parte de estabelecimento de forma de tratamento de risco, como é que você pode enfrentar esse risco propriamente dito. Então, um pentest, uma análise de vulnerabilidade, um trabalho de criptoanálise pode dar esse suporte gerencial para que seja tomada a decisão mais acertada, tá? Então, isso é importante para a gente. Opa, eu fiz aqui uma breve modificação. Deixa eu voltar aqui para a nossa. Gente, Andressa e Leandro, vão me controlando em termos de tempo, tá? Porque se me deixar falar seguido aqui. Não, tranquilo, chegado. Pode seguir. Joia, tranquilo. Então, aqui é a parte final, onde a gente vai efetivamente fazer essa escolha por esse tratamento, né, de risco, e sempre vai existir um risco residual. Tá? Então, é uma parte do pentest que pode, ou de uma análise de vulnerabilidade que pode acrescentar na gestão de risco. Então, perceba, existe um instrumento, tá, que é uma análise de vulnerabilidade, um teste de invasão, que pode facilitar um sistema de gestão. Não é um caso de termos atividades
isoladas. Mas são atividades que sempre vão interagir uma com a outra. Tá? Então, isso é importante para a gente. Aqui, a gente tem um esboço da 27035. Tá? Lembrando aí que a ISO tem uma norma voltada à cibersegurança, tá? Que não é nem a 27001, nem a 27002, que é a 27032. Ela vem para agregar, tá? É lá que está definido o ciberespaço. Só para deixar claro que não vão na onda de só ter a ISO 27001, 27002, lembrando que ainda tem NIST, tem um monte de Octave também, Octave, né? Octave pode ser utilizado para isso. Então, perceba, existe um ciclo aqui, ó, para que a gente possa lidar com incidentes de segurança da informação, tá? Desde o estabelecimento aí de responsabilidades, de procedimentos, ou seja, protocolos, notificação, definição se é realmente um evento que vai converter em um incidente de segurança da informação ou não, mas sempre vai gerar um aprendizado. Isso também vai gerar evidências, caso seja um incidente, né? Isso é importante para uma posterior análise, né? Computação forense, estabelecer aí evidências digitais. Então, isso tudo vai estar contido aqui nesse framework. Ele indica, ele não faz um apontamento do que se é para fazer, né? Porque são os objetivos principais, é o que fazer, não como fazer. Aí, para isso, a gente tem outras ferramentas. Da niche é o que eu prefiro, tá? Ele tem uma visão maior, lembrando aqui, ó, que quando a gente está lidando com gestão de incidentes de segurança da informação, muitos falam sobre essa questão de comunicação externa, né, sobre o jurídico, sobre essa comunicação com agências que são reguladoras, agências que a gente tem a obrigação de reportar, por exemplo, incidente de vazamento de segurança, vazamento de dados pessoais, mas isso, gente, são ações secundárias. As ações primárias estão aqui. Perceba, contenção, erradicação e recuperação. Essas são as ações primárias. Sem isso aqui funcionando, você não está em conformidade com nada. Tá? Isso seguindo aí o que o pessoal está falando sobre conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, etc. A gente tem que, além de estar seguro, demonstrar que está seguro, estando seguro, né? Claro, lembrando aí que nenhum sistema é 100% voltado à segurança. E, claro, a gente tem o pós-incidente, que é o aprendizagem, estabelecimento de novos protocolos, etc. Tá? Então, tendo esse contexto aí já, pelo menos estudado por alto para vocês, a gente começa já a adentrar no aspecto ofensivo da segurança da informação. Tá? Isso é importante, porque, olha, são exemplos. Quando a gente fala em um aspecto defensivo, isso fazendo uma comparação direta, né, não são rivais. A gente trabalha, inclusive, com uma gestão integrada entre o defensivo e o ofensivo em um modelo que chamamos de Purple Team. A gente costuma colocar cores, né? Segurança da informação. Red Team, Blue Team, enfim. Quando a gente está falando de aspectos defensivos, ó, basicamente métodos de defesa. Basicamente, não são todos, mas são basicamente isso. Aí a complexidade da atividade depende. Vai depender. Pode ser um antivírus, pode ser um firewall, isso já pode complicar um pouquinho, mas pode ser também ferramentas mais avançadas, como um CIA. O CIA é um sistema imunológico artificial. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Eu tenho projetos em colaboração, o CyberSec e o FAO, junto com a UFPE. A gente propôs uma criação de uma ferramenta com inteligência artificial nesse modelo para redes IoT. Então, enfim, a gente tem uma colaboração entre universidades voltadas a esse tipo de ferramentas e controles. Então, perceba, é muito complexo isso, não é algo simples. Em comparação, por exemplo, com um antivírus de endpoint. Você instala aí um antivírus que melhor você ache para o seu computador, está funcionando, até o Windows Defender mesmo, e dá para fazer uma configuração mais básica, tá? Então o usuário final consegue fazer isso, mas não consegue, por exemplo, colocar um sistema imunológico artificial, colocar um firewall, colocar, enfim, um sistema de detecção de intrusão, enfim. Não dá para fazer isso sem um usuário que não é especializado nessa área, tá? Depende, o custo também, o investimento, não é nem custo, é investimento, tanto na aquisição do conhecimento como na aquisição de tecnologia, vai depender de qual é a estratégia que você vai utilizar, né? Então, isso é bom porque a gente pode testar esses controles na parte ofensiva. Então, isso muito além de falarem assim, olha só, a gente está sendo o mais preventivo possível.
mas da minha experiência, o Google, por exemplo, o Microsoft, a IBM tem situações de incidência de segurança da informação, isso quer dizer, eles têm um orçamento gigante para isso, né? Então, se eles têm um orçamento gigante para isso, ainda está no preventivo e mesmo assim passa, então a principal diferença aí vai ser como lidar quando ocorre um evento como esse, tá? Um evento de incidente de segurança da informação, seja ele qual for. Então, o aspecto ofensivo, como que seria esse aspecto ofensivo, tá? Eu estou resumindo aqui, tá? Vocês podem perceber que eu já falei muitas atividades do ethical hack, né? Mas as simulações de ataques digitais reais, tá? Que é o pentest nesse caso, aí depende do escopo, a gente vai ver daqui, acho que é o próximo slide, já começando as metodologias. Não adianta, existem muitos cursos aí, eu já fiz vários cursos desses de pentest, que é jogado a fundamentação que você vai precisar, de redes de computadores, programação, isso tudo você vai precisar, não tem como você ser um bom ethical hacker sem ter essa base, mas a partir daí é jogado uma série de ferramentas para você analisar sem entender onde ela se encaixa e por quê. Então é interessante a gente visualizar primeiro o porquê fazer isso dentro de uma metodologia fundamental para que você entenda o processo e depois você traz as ferramentas e define a melhor estratégia de fazer cada um dos passos de um teste de invasão, de uma análise de vulnerabilidade. Aliás, eu vou falar a diferença entre eles, tá? É uma atividade complexa, não importa aí o tamanho, tá? Então, eu já fiz um teste de 250 horas. Legal, né? Então, enfim, para você realmente fazer todo o processo, e olha, não é só testagem, tá? Você não vai testar o controle diretamente, somente após a assinatura do contrato, não. Você vai ter uma metodologia, a gente vai falar o porquê de um tempo razoável para você fazer, tá? Então, requer um conhecimento realmente especializado, não é um conhecimento básico, mas você já pode começar a aprender a partir de um conhecimento básico, tá? Você não vai atuar de forma isolada como pentest, só tendo o básico do básico do básico. Tá? Estude bem mais e a partir daí você consegue começar a fazer pelo menos algumas atividades um pouco mais brandas em relação à complexidade, tá? Proativo, tá? Proativo, não vou conseguir falar isso porque não vai sair. Eu tenho que falar. Tá, é majoritariamente proativo. Então, consegui falar, tá? A gente vai tentar descobrir falhas e gaps de segurança antes que outras pessoas que não têm uma ética muito aflorada o faça, tá? Então, a questão de vulnerabilidade, que é uma fraqueza, né, de um sistema, seja ele qual sistema for, ele pode ser explorado por uma ameaça, e se isso se concretizar, o risco já não é mais risco, né? É uma concretização, é um incidente. Isso pode ter um impacto relevante na nossa instituição, no nosso processo, tá? Então, perceba, na minha época, a gente tinha uma série de... acho que dá para botar, acho que dá para falar, não precisa escrever propriamente dito, não. Na minha época, ainda existe, mas existia uma série de nomenclaturas para os níveis do hacking que você vai fazer. Por exemplo, se você é um iniciante e você está adquirindo ou fazendo download, enfim, de alguma forma, uma ferramenta de terceiros, e você não sabe como aquela ferramenta funciona, não sabe qual é a fundamentação técnica daquele procedimento, você só está executando scripts, ou seja, só está executando rotinas de programação, tá? Então, por isso eram chamados de script kits. Na minha época eram chamados de script kits. Hoje, de alguns pontos da literatura ainda chamam de script kits, tá? Esse tipo, por incrível que pareça, dá um trabalho terrível para as instituições, porque as ferramentas estão disponíveis na internet. Tá? Então, você pode efetivamente baixar um software que vai explorar uma vulnerabilidade em um computador qualquer, está lá disponível. Ele não vai saber o que é. Né? Você vai ter o código-fonte, não vai saber o que é, vai ler as instruções de como você vai transformar aquilo em um binário para ser executado por um computador,
e as instruções de uso, mas não vai saber. Então, muito possivelmente, ele pode fazer algo que trave ou derrube o sistema que ele está querendo inicialmente ter acesso. Tá? Então, é uma das preocupações que a gente tem. Essa é a anatomia básica de um ataque desse nível, tá? Um ataque que não é tão aprofundado nem tão sofisticado, mas causa problemas sérios. Tá? O primeiro ponto, acho que é o ponto que a gente precisa entender que é fundamental e vai existir nas demais metodologias, sejam elas quais forem, que é o levantamento de informações. Tá? Muita gente vai falar que é a fase de reconhecimento, eu inclusive. Uma fase de reconhecimento, ela tem uma série de situações que você pode garimpar na internet de forma ativa ou passiva. Passiva como assim? Você não tem contato com aquele alvo propriamente dito. Você não tem contato. Tá? Então, é uma situação confortável para você. Deixa eu pegar meu quadro novamente. Então, quando você está numa fase, não sei se o vermelho vai ficar legal, acho que vai ficar legal, né? Quando você está numa fase de reconhecimento, você tem aí aspectos também de enfrentamento dessa etapa. Então, uma delas é a parte passiva. Não sei se ficou legal, gente. Está legal essa cor aí? Ou vocês querem que eu troque para ficar mais legível? Me deem aí um feedback. Tá ótimo. Tá ótimo, Tá, né? Isaac. Dá pra ver Pronto, a gente bem. tem uma parte, ótimo, a gente tem uma parte passiva, que é o seguinte, esse bonitinho aqui, ó, Leandro, vou pegar você como Cristo, tá? Eu sempre pego um dos meus alunos, eles acham ótimo que eu faço isso. Beleza, o Leandro está aqui, no seu computador. O Leandro, a gente não sabia, mas ele é um hacker. Então, ele já manteve o seu anonimato. Então, o que ele vai fazer? A gente tem um alvo aqui que ele pretende ter algum tipo de vantagem, ter acesso remoto, por exemplo, a ele, porque seja qual forem as ações que ele vai fazer no final da exploração. Né? Então, a gente tem ações objetivadas, a gente vai ver o que é isso. Então, perceba, a gente tem uma ligação, isso aqui é a internet, com essa máquina-alvo, tá? Vou botar até aqui, internet. Tá? Toda a parte de coleta de informação, levantamento de informação sobre o alvo, a forma passiva é o seguinte, eu vou capturar e levantar esses dados e informações de forma a não estar em contato direto com o meu alvo. Tá? Então, para controlar isso é complicado. Por quê? Porque simplesmente eu já encontrei configurações de um servidor alvo e um fórum técnico. Né? O antigo administrador tinha colocado lá como forma de pedir ajuda para configuração. E olha que coisa legal, ainda era a mesma tecnologia. Legal, né? Maravilha. Então, você pode buscar por configurações em fóruns específicos, enfim. Dá para você fazer um levantamento do perfil do alvo sem ter um contato direto, com o alvo propriamente, tá? Propriamente dito. Só que a gente também tem um cenário ativo. Deixa eu botar direto aqui. Ó. A gente tem uma forma ativa de levantamento dessas informações. Como é que a gente vai fazer isso? Aí sim. Está vendo essa forma passiva que a gente não tinha contato direto com o alvo? Pois é. Agora o Leandro, ele vai usar a internet para ter acesso às informações disponíveis. Tá? Então, ele vai levantar o perfil de funcionamento daquele alvo de alguma forma. Então, existem técnicas para isso, você vai ver o que está funcionando, vai ver quais são os serviços que estão funcionando, quais são os softwares que estão funcionando, quais são as portas de comunicação que estão funcionando. Então, você vai fazer um perfil técnico de funcionamento. Tá? É importante fazer isso? Não é a única coisa que a gente faz. Tá? A gente pode levantar também usuários de e-mails e depois validar para ver se esses e-mails estão ativos e se esses usuários estão ativos também. A gente pode efetivamente fazer um ataque de engenharia social mandando um e-mail, um phishing, né? Que a gente normalmente faz, a gente planeja um PDF aí alterado, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de situação, ele pode baixar, a gente pode ter acesso, então faz como o Kevin Mitnick, que eu até tinha falado no evento passado, até com uma ligação, você ligando,
tendo os contatos do superior, por exemplo, você consegue fazer coisas que não deveriam ter acesso, né? Você consegue esse tipo de informação, consegue. Eu faço isso. Gente, eu sou péssimo para engenharia social, tá? Existem outras pessoas que podem fazer, eu sou especialista nessa parte de não interação, tá? Eu prefiro a parte de infraestrutura, então é interessante a gente visualizar isso. Também é interessante que a gente pode fazer esse tipo de levantamento para negócio. Eu já tinha comentado até com a Andressa, né? Eu vou no LinkedIn dos funcionários lá daquela instituição-alvo, vou verificar se tem alguém lá de segurança, né? Alguém lá da parte de TI, vou examinar qual é a área de especialidade dele, que muito provavelmente pode ser aquela tecnologia que estejam utilizando no alvo, tá? Não é certo, mas é uma possibilidade que a gente tem que considerar. Tá? Então, enfim, mapeando o negócio. A gente vai mapear também não só o negócio através de um Google Hacking, por exemplo, se eu utilizar a API do Google para fazer as pesquisas, é interessante a gente fazer algo assim mais prático, quando for oportuno, mas você pode também, através desse footprint que a gente chama, né, levantamento de informações de negócio, mapear a aplicação web, né, saber quais são os links, até para identificar parceiros, porque muitas vezes aquele alvo ele não está diretamente vulnerável, mas ele tem um link com alguém que está vulnerável. Você pode, a partir dele, fazer uma conexão para o alvo propriamente dito. É fácil? Não. Não é fácil assim, não. Tá? As pessoas são muito simples. Às vezes é bem simples, mas às vezes não. Depende do contexto. A gente também pode fazer esse levantamento de informações. Percebam, eu estou fazendo um levantamento aqui para a gente poder visualizar só essa parte de reconhecimento que é muito mais visível para a gente do que as questões técnicas. Tá? Por isso que eu estou fazendo parte, estou fazendo questão de falar isso, porque isso vai servir para as outras metodologias também, a gente pode passar mais direto por elas. Isso também vai dar base para a gente fazer um mapeamento de infraestrutura, de rede, tá, de comunicação, e também o de web. Tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, um teste de invasão, análise de vulnerabilidade voltado ao ambiente web. Tá? Aplicações de nuvem. A gente está aí compartilhando a responsabilidade, tá? A Amazon, Google, enfim, eles têm uma estrutura muito boa. Só que a parte da aplicação depende de você, ok? Então, você vai fazer uma análise voltada à web, por exemplo, e não voltada à infraestrutura, mesmo porque alguns serviços você não pode fazer, você precisa ter uma autorização contratual para isso. Tá? Outros não, outros eles até falam que é permitido você fazer alguns testes de invasão. Mas, normalmente, a gente faz esse contexto aqui para poder ter um perfil do alvo propriamente dito, certo? Isso é importante. Quanto mais tempo a gente investe nisso, menos tempo a gente vai passar nas outras etapas, tá? A partir daí a gente tem etapas mais técnicas, como ter esse levantamento, nota aqui que ele está separando, né? Está separando informações relevantes de varredores de portas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, para saber qual é o tipo de serviço que está funcionando naquele alvo, né? O que está acontecendo. Tem um servidor web provendo aí websites para a gente, enfim. Ele faz essa separação, mas tudo isso a gente vai visualizar em uma única etapa de reconhecimento, certo? Isso aqui é mais uma metodologia um pouco mais antiga. Depois daí a gente vai fazer essa enumeração, né, buscar por o que eu chamo de armas digitais, se esse for o objetivo, né, para tentar explorar aquela fraqueza digital, você vai usar uma arma digital propriamente dita para isso, e a partir daí você tem duas opções, ou tem acesso ou não tem. Então, não tem meio termo. Se você conseguir acesso, aí você pode fazer algum tipo de ação. Nesse caso desses script kits, eles não têm uma ação objetivada que são contundentes. O que é que eles vão fazer? Eu vou pinchar, gente, fazer vou botar uma foto no website, vou dizer que consegui ter acesso, consegui hackear. Pronto, é isso que eles querem da vida, tá? E se eu não tiver acesso, aí eu posso lançar um ataque de negação de serviço que vai atacar a disponibilidade. Isso é interessante. Agora aqui não, aqui a gente vai utilizar uma nomenclatura que hoje em dia é bastante recorrente, que é o do Black Hat. Existem
algumas nomenclaturas para a gente, tá? Quando a gente fala em ethical hacker, a gente está falando daquele white hat, aquele cidadão que também é um hacker, mas ele vai agir dentro de especificações éticas e legais. Mas quando a gente fala nos antigos crackers de sistemas, os hackers do mal, né, como eu falava, eu odeio isso, mas enfim, é muito popular, dá para a gente entender. Eles hoje são os black hat hackers, né? E a gente também tem uma mistura entre eles, tá? De grey hat hackers. Como isso funciona? Como é que isso funciona? Gente, vocês já ouviram falar daquela situação de que um hacker mostrou para uma empresa que existe uma vulnerabilidade e esse hacker nunca foi contratado para nada? Pronto, ele está aí entre uma zona nebulosa, entre o black hat e o white hat. Tá? Se ele não foi contratado para isso, está dentro de uma ação ética, ele não é um white hat, ele é um grey hat nesse sentido, tá? E excluindo aí todos aqueles que têm acesso, são criminosos que utilizam da tecnologia para fazer algum tipo de atingir algum tipo de ativo computacional, aí sim pode ser até caracterizado como black hat hacker. Perceba que, pela metodologia, tem muito mais etapas, né? Então, é muito mais sofisticado. A gente passa aí por fatos como levantamento de informações, mas tem engenharia social também, tem varreduras diversas, enfim, tem elementos técnicos que vão dar suporte para definir qual é a melhor estratégia de invasão. Não tem outra forma de fazer isso. Você precisa levantar realmente a quantidade máxima de informações para isso. E a partir daí, você consegue mapear quais são as vulnerabilidades que a gente tem mais probabilidade de explorar e ter acesso. Então, para isso, a gente vai fazer um paralelo com o que a gente tem disponível. Se a gente não tiver uma arma que possa explorar digitalmente aquela vulnerabilidade. Então, tem vários black hats que são muito bons programadores, que eles criam sua própria ferramenta. Tá? Então, a gente pode fazer isso. Então, a atividade do pentest envolve programação? Muito, não tem jeito. Existem duas situações também. Se tem um sucesso, você pretende manter esse acesso de alguma forma. Então, você tem atividades pós-exploração, tá? Onde sempre que o black hat quiser voltar àquele alvo já comprometido, ele não precise mais efetuar as etapas anteriores. Ele tem aí um atalho para isso. Tá? Então, ele faz uma preparação do ambiente de forma furtiva para que ele permaneça sempre com esse acesso. E a partir daí ele também vai encobrir os rastros dele, tá? Se ele criou algum usuário, ele depois vai excluir. Se ele tem algum tipo de presença registrada em log, vai ter. Ele vai buscar no sistema para poder apagar as linhas do registro. Então, tudo isso é o que eles fazem propriamente dito, tá? Essa é uma metodologia também de Black Hat, mas voltados, basicamente, são um livro que eu tenho de 2004, se não me engano, muito bom. Hackers Sport, deve estar na sétima edição em inglês, mas esse livro é muito técnico, tá? Muito técnico. Então, ele traz para a gente essa metodologia, que é uma metodologia que as outras já apresentam. Okay? E muitas delas já foram inspiradas nessa metodologia desse best-seller na área de hacking mesmo, propriamente dito. Tá? Então, a gente tem varreduras, enumeração, tudo isso é reconhecimento. Tá? Então, tem o ganho de acesso. Vocês podem perceber que, a partir desse ganho de acesso, ele vai fazer um movimento que a gente chama de movimento lateral de comprometimento de outras máquinas, de outros dispositivos, se for o caso, se não, para por aí mesmo. Então, vai tudo depender dos objetivos do cidadão. Note que eu não estou falando aqui do ethical hacker, estou falando do objetivo mesmo do Black Hat. E, a partir daí, ele pode usar ataques de negação de serviço, tornar indisponível aquele recurso se ele não conseguir, como uma forma de vingança, e muitas vezes isso acontece, ou como uma possibilidade de distração. Isso também já é muito utilizado. A gente tem até 8h30, né? Então, deixa eu acelerar um pouquinho. A gente tem hoje, em matérias de metodologia, o que eu considero a mais avançada de todas, que são essas ameaças persistentes avançadas, que a literatura e a gente conhece como APT. Aqui envolve guerra cibernética, né, como foi falado no último evento, e esses APT, essas campanhas, elas são diferenciadas, porque aí a gente está com um financiamento pesado, muitas vezes, de governos. Então, a gente vê muitos grupos de APT da China.
A gente vê muitos grupos de APT da Coreia. Na Rússia, a gente tem alguns, mas não tantos em comparação com a China. Então, perceba, a gente tem uma fase de reconhecimento, tem uma fase de armamento que é você buscar essas armas digitais, a gente tem uma fase que a gente chama de entrega. Há algum tempo, uma arma digital chamada Stuxnet, ela foi usada para danificar as centrífugas de enriquecimento de urânio no Irã. Tá? Então, isso foi atribuído, apesar de negarem, a uma ação conjunta tanto de Israel quanto dos Estados Unidos para atrasar o programa nuclear do Irã. Tá? Então, tudo isso, a estratégia de entrega foi feita, dizem, a gente não sabe, mas dizem que foi feita através de um pendrive. Então, a gente está lidando aí com não com high-tech, que a gente está utilizando a comunicação em si, de forma remota, para ter acesso remoto. A gente está usando uma estratégia de low-tech, ou até mesmo de low-tech quando é engenharia social. Tá? Então, a gente tem essas denominações que não são só conceitos, mas servem para a gente identificar. A gente tem a fase de exploração, propriamente dito. Tá? É aqui que a gente vai fazer o ganho de acesso. A instalação da vulnerabilidade, que falo lá no 154A, né, do Código Penal, a instalação de vulnerabilidades pode ser a instalação daquelas ferramentas de atalho, tá? Que a gente tem acesso ao alvo e não quer repetir todo o procedimento para ter acesso de novo. A gente pode fazer esse atalho e, a partir daí, a gente tem um controle remoto daquele dispositivo. Então, a gente pode fazer duas coisas. Tá? A gente pode fazer uma ação lateral que serve para a gente comprometer outros dispositivos na rede, e a gente pode fazer as nossas ações objetivadas, propriamente dito, extração de dados da IBM, por exemplo. Se você conseguir fazer um feito desse, você consegue através dessas ações objetivadas. Tá? Ok, e testes de invasão? Como eu já havia apontado, não só para isso, mas, no meu ponto de vista, dá para a gente interagir bem a respeito de identificação de vulnerabilidades e identificação de consequências dessas vulnerabilidades. Então, a gente pode usar essa ferramenta. Análise de vulnerabilidade permite isso? Permite, mas não com tamanha profundidade. Qual é a principal diferença? Quando a gente está fazendo uma análise de vulnerabilidade, a gente para na identificação e na classificação de ameaças, de vulnerabilidades, propriamente dito, a gente faz um relatório e apresenta. O relatório vai dizer o que vai possivelmente apresentar uma forma de correção. Quando a gente está falando de pentest, é um requisito básico a gente tentar exploração, e dependendo do que você fizer no contrato para isso, você pode seguir adiante ou não. Tá? Então, eu já tive situações em que só o comprometimento era suficiente. Não precisava avançar para isso. Ou seja, não precisava comprometer outras máquinas, não precisava fazer uma exploração. Só para você mostrar que você conseguiu fazer isso no relatório é fundamental. Então, depende muito do objeto, do que você precisa para identificar essas vulnerabilidades, para identificar essas consequências. Pode ser mais aprofundado, pode não ser. Então, depende da estratégia do que você vai precisar. Exato. Então, tipos de teste... Oi. Eu acredito que tenha uma pergunta aqui do Rafael Silva que seja pertinente com o que tu acabou de falar aí. Tu quer que depois ou eu falo para ti agora? Não, pode falar agora. Ele pergunta, Rafael Silva, como poderíamos calcular a probabilidade de ocorrência e os impactos de riscos em segurança da informação? Isso entra em gestão, né? Quando você vai avaliar o risco, você tem duas metodologias básicas nessa questão, que é uma avaliação quantitativa e qualitativa. A mais utilizada, em termos até de falta de dados históricos de comparação, é a qualitativa. Ou seja, se você tem a possibilidade de já listar os ativos que são fundamentais para o seu funcionamento de negócio, você pode estipular um grau de impacto, como se fosse uma tabelinha que você vai fazer o cruzamento entre risco médio, alto e baixo, a respeito de impacto que pode ser também baixo, médio e alto. Você faz esse cruzamento. Por exemplo, você tem um servidor que esse servidor ele vai prover toda a sua internet externa, tá? Ou seja, vai ser um servidor web, e esse servidor web ele não tem um servidor redundante, ou seja, é um servidor único, né, CNPq. Aí o que acontece? Há uma falha
Qual é a probabilidade de ter uma falha? Depende de alguns pontos interessantes, tá? Se a probabilidade, por causa do fator tempo, esse ativo já tem alguns anos em funcionamento, então a probabilidade já não é tão baixa assim, até mesmo pelo desgaste natural da peça. Não é baixo essa probabilidade de ocorrer, então você já pode identificar em forma de cenário que se ocorrer uma falha nesse servidor, você já pode classificar como uma falha, dependendo do tempo, uma falha média. E o impacto, qual é o impacto? Se você só tem um servidor funcionando e esse servidor deixa de funcionar, o que acontece? É um impacto alto se seu modelo de negócio se baseia nesse serviço de internet. Então, esse é um ponto fundamental. O outro, quantitativo. Aí você precisa de dados que você possa fazer. Existe um cálculozinho, tá? Existe um cálculo que você vai fazer uma mensuração, inclusive, por dados históricos que você tem, tanto na substituição quanto anual, dependendo do que você for fazer. Tem algumas instituições que fornecem isso. A gente pode, inclusive, marcar um outro painel para eu mostrar os cálculos e mostrar tudo, porque a gente não vai ter tempo de fazer isso, tá? Mas é possível, tá? Você pode fazer isso de forma quantitativa e qualitativa, ok? Então é possível. Obrigada. Só para avançar, senão a gente vai passar aqui, mas a gente pode fazer um painel também para isso. A gente pode marcar. Acho que só tem mais 20 minutinhos, Isaac. Eu vou rapidinho, tá? Em matérias de tipos de teste de invasão, já estou até terminando, não se preocupem não. A gente tem basicamente 3 tipos, tá? Isso daí a literatura traz, tá? Até a prática mesmo. Tá? A principal diferença, vocês podem ver nesse gráfico de radar, é a questão da autonomia, tá? do analista propriamente dito. Por quê? Porque quando a gente fala num white box, você tem uma limitação muito grande em termos de contrato de atuação. Você só pode fazer aquilo dentro daquele escopo. E você tem toda a infraestrutura, tudo que você precisa. Você não precisa fazer uma fase de reconhecimento grande, porque você já vai ter tudo na sua mão. Teste os controles de segurança. Ponto final. Ok? Você vai testar, vai registrar, vai montar o relatório para entregar. Ponto final. Quando você está passando aí pelo black box, você não tem nada. Normalmente é esse o que eu mais gosto, porque é passado, por exemplo, somente a URL do alvo, e você faz todo o trabalho como se fosse realmente um ataque real, tá? Só que você está, claro, limitado pelo contrato. Não posso fazer engenharia social. Deixa no contrato, no escopo do teste, você não pode fazer. Eu não posso fazer um teste em determinado servidor porque ele é crítico, ele é essencial e ele não pode deixar de funcionar. Ótimo, então não faz naquele servidor aquele teste. Então a gente tem restrições contratuais, mas normalmente a gente tem uma autonomia muito maior quando a gente fala em um black box, por exemplo. Tá? E o gray box é uma mistura. Você vai receber do alvo contratualmente algumas informações, mas aí você complementa como se fosse um ataque real. Você tem uma facilitação, certo? Gente, metodologias de teste de invasão. Inclusive, essa metodologia aqui, ó, um bom livro, a parte de técnica, tá? Introdução aqui a teste de invasão. Bem legal, é técnico também, mas dá para você começar a ter uma boa base, tá? Muito legal esse livro. Então, ele exige alguns passos, tá? O que esses passos são? A preparação é a definição do contexto, contrato, termo de confidencialidade, enfim, tudo isso, tá? Não tem jeito. Normalmente não é... Se você está trabalhando em uma empresa, em uma instituição que faça isso, você não vai... você só vai ter um feedback, né? Do comercial. Ele vai ler, então, infelizmente está aqui sua restrição. Haja do jeito que está aí. Beleza, tudo bem. Mas se você é autônomo como eu, você vai precisar fazer uma negociação, vai precisar estipular preço, horas trabalhadas, então, enfim, o que você achar de relevante para o teste, negocie com o cliente e você vai chegar no meio termo, tá? Normalmente quem procura você para isso é porque realmente precisa estar interessado, então nada mais justo do que você ser honesto com o cliente. Aí a partir daí a gente vai para a fase de reconhecimento, todo esse levantamento, montagem do perfil, a gente faz isso para poder definir qual é a melhor estratégia de ataque. Tá? Então, é isso que a gente faz na modelagem de ameaças.
e na fase de análise de vulnerabilidade, tá? Então, a gente vai ter esse perfil, vai analisar o que foi feito e vai partir para uma definição de quais são as melhores estratégias para a gente fazer o teste propriamente dito. A exploração, propriamente dita, a tentativa de acesso não autorizado, e daí a gente tem também a parte de pós-exploração, depende do contrato, tá? Depende aí do contrato. A entrega é importante também, porque o que você vai fazer? Você vai entregar basicamente 2 artefatos, tá? Esses artefatos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas deixa eu só fazer um vislumbre aqui, porque já está montado, eu até tinha esquecido desse pequeno detalhe. Então, a parte de preparação, a gente tem um contrato aí, né, o termo de confidencialidade propriamente dito. Na fase de reconhecimento, a gente tem todo aquele levantamento de perfil, as varreduras, tudo isso é reconhecimento. A modelagem, o planejamento de como é que você vai utilizar isso para poder fazer a invasão propriamente dita. A parte de análise de vulnerabilidade é um complemento, mas você vai ver essa análise de vulnerabilidade como a possibilidade de você fazer a busca por armas digitais, tá? Então, essas armas digitais, se você já tem no seu arsenal, ótimo. Se você não tem, busque, programe, crie a tecnologia, enfim, tudo isso demanda tempo, por isso que tempo é fundamental, tá? A exploração, propriamente dita, que pode ocorrer com sucesso ou não, e se não ocorrer com sucesso, nem sempre a gente consegue. Relato que foi feito e mostra. Ponto final. Ponto final. Isso não é vinculado a você ter necessariamente um resultado positivo na invasão. Pode acontecer, normal. Após exploração, depende aí do que você for fazer, mas normalmente o que a gente consegue é ter acesso a um usuário que não tem privilégio nenhum. Tá? Não é administrador, é um usuário comum. E existem técnicas de você galgar o que a gente chama de super usuário. Né? No Linux, no Unix, root, aqui no Windows, eu acho que é a admin, né? Linux é o que há. A gente tem uma manutenção do acesso e também o encobrimento dos hashes, propriamente dito, né? Então, você vai fazer todo aquele procedimento de se criou um usuário só para fazer o teste, cria o usuário, tira um screenshot de tudo que você fizer para você botar no relatório técnico, tá? Por que aqui no relatório técnico? Porque existe, como eu falei, 2 artefatos. O sumário executivo, você não vai precisar fazer isso, porque não vai para a equipe técnica. Isso vai para os gestores. Então, o gestor vai querer saber qual é a probabilidade disso acontecer, se existiu algum comprometimento. Então, qual é o impacto? É isso que ele vai querer saber. Ele não vai querer saber foi utilizada uma técnica específica para isso e deu esse resultado. Quem é de interesse é o pessoal da técnica, tá? Então, você pode também, dependendo do contrato, eu geralmente não faço isso porque eu não tenho tempo, mas eu acompanho só dando algumas sugestões de correção e a equipe técnica faz novamente as correções e aí existe o tempo de refazer, né? Você refaz o teste de invasão para ver se as correções foram realizadas, tá? Então, é esse o repertório que a gente sempre faz. Aqui são algumas estratégias de automação, ou seja, existem ferramentas que vão facilitar e a gente não precisa fazer necessariamente tudo manualmente. A minha estratégia, eu uso uma estratégia automatizada e manual. Tá? Então, faço esse complemento. Então, aí existem algumas ferramentas interessantes que têm algumas limitações. Tá? O Metaxploit é um framework bastante conhecido, mas a versão Pro dele, ele permite a gente chegar na exploração de um determinado alvo. Tá? Isso é interessante, mas a licença é um tanto quanto um investimento considerável. Tá? Então, ele pode ser feito local, né? Você pode fazer isso numa rede interna ou pode ser feito online, externamente pode ser feito, e a abrangência dele pode ser majoritariamente, caso não saia de novo, ataque de infraestrutura. Tem o Sniper, que é muito conhecido também para aqueles que são da área, que ele vai automatizar a fase de reconhecimento. Toda aquela parte de coleta de informação em infra e web. Não de negócio, às vezes, algumas ferramentas até são bem legais, mas é interessante você também utilizar de forma manual essa busca, tá? Utilizar o Google da vida, você pode fazer até um scriptzinho para filtrar, então você pode fazer isso diretamente ou de forma automatizada. É necessário programação? É interessante, né? Você quer fazer a sua programação propriamente para as suas necessidades. Outro ponto aqui que eu quero destacar é o Audinamic, que foi o produto do meu mestrado. Então, hoje ele está tendo um
não sei nem se eu posso considerar como um update, porque ele está sendo reformulado pela parte do CyberSec, e ele está colocando outras formas inteligentes de fazer essa análise. Eu estava comentando com a Andressa em um papo anterior que foi possível trazer redes neurais para poder fazer uma análise mais apurada dessas informações de reconhecimento, tá? Então, o que ele faz propriamente dito? Isso é interessante para que vocês abram a mente e possam perceber que a inteligência artificial pode ser utilizada para melhorar. E quando eu falo inteligência artificial, não estou falando aquele negócio de inteligência artificial forte que tem consciência. Eu estou falando de inteligência artificial do que a gente tem. É a melhor forma de você explorar um cenário dentro de um contexto, trazer maior eficácia, eficiência e acurácia, tá? Então, o que ele vai fazer de forma automatizada? O reconhecimento, a análise, o planejamento, tudo que eu preciso para um ataque direcionado online. É claro que é restrito, eu preciso complementar isso com informações, com dados, melhor dizendo, mais adquiridos de forma manual, e muitas vezes eu tenho que fazer essa análise eu mesmo, tá? Então, a gente tem uma base de conhecimento, a gente pode analisar essas saídas e dados diversos, que dados que foram adquiridos do nosso servidor-alvo, tá? Então, onde é que a gente pode incluir? Eu incluí na minha tecnologia uma análise de suficiência de dados, tá? Isso eu joguei, poderia ser o que a gente chama de lógica de sim, então, poderia, mas agora não tem somente esses dados para ser analisado em termos de suficiência para prosseguir o teste de invasão. Então, o que foi feito para isso? Foi feito uma rede neural mesmo. Tá? Então, a rede neural ele tem como entrada esses dados, e daí ele vai sair se existe a possibilidade de prosseguir ou não com o teste de invasão propriamente dito. Tá? Então, se não tiver, ele vai fazer um relatório para mim e vai avaliar como foi esse teste, e isso é para mim propriamente dito. Né? Depois eu faço, normalmente, o sumário executivo e o reporte para o cliente. Mas se for suficiente, né? Se as informações forem suficientes, então existe um planejamento aí do ataque, e ele vai fazer isso com buscas através de algumas ferramentas e através da base de armas digitais que eu tenho, e ele vai fazer também uma análise neural para ver se existe a possibilidade de fazer a execução desse ataque. Tá? Se existir a possibilidade, ele vai e executa o ataque de forma autônoma. Isso é computação autonômica, é o maior nível de autonomia computacional que a gente traz. É uma classificação, inclusive, da IBM, tá? Eu trabalhei com ela no meu mestrado. E o que é que eu faço para que esse software funcione? Depende da política. Ela só está funcionando em política online porque eu tinha um tempo restrito para o meu projeto de mestrado. Então, o que eu fazia era colocar a URL do meu alvo e pronto. E ele fazia testes, eu fazia uma comparação para saber o que faltava, e eu conseguia ainda acessos automatizados com o pouco que eu tive, tá? Com o pouco que eu tive dessa ferramenta, para vocês visualizarem que existem cenários que, mesmo com uma ferramenta básica como essa aqui, existe a possibilidade de você ter o acesso não autorizado, tá? Isso é importante. Vamos para as considerações finais, porque já está o tempo já se esgotando. Gente, testes de invasão, análise de vulnerabilidade, está dentro do contexto de SI, da segurança da informação. Isso é importante porque vai nos dar um direcionamento, inclusive, para a gente saber quais são as vulnerabilidades de forma proativa para que a gente consiga fazer as correções. Tá? Pode existir uma vulnerabilidade não relatada, você não conhece? Pode existir, é o que a gente chama de vulnerabilidade de dia zero. Existe. Não tem nem protocolo de como reagir a isso. Tá? Normalmente, a gente só vai criar um protocolo em tempo real. Né? Você está tendo que lidar com aquilo e, ao final, tem aprendizagem, a gente monta um protocolo já para esse cenário e já serve como base de conhecimento para a gestão de incidentes. Tá? Outra coisa interessante também que a gente tem que voltar a isso é que segurança da informação é mais abrangente, né? Então, percebam, a gente pode fazer teste de invasão testando o ambiente físico. Então, a gente sai do cibernético, né? Então, não é só o high-tech cibernético que a gente vai ter a possibilidade de testar. Isso depende, eu não faço. Mas tem gente que faz e, enfim, é relevante. Então, locais físicos, hardware, software, acesso a hardware. Tem gente que tem acesso a hardware facinho, tá? Profissionais de SI hoje, para qualquer tipo de negócio, é essencial. Claro que você tem que mensurar o que é preciso ou não, tá? Como sempre falo, uma padaria do seu José precisa de um nível de segurança da informação e a IBM precisa de outro.
tá? Então, vamos guardar a proporcionalidade que é importante para isso, ok? Então, aqui tem algumas das referências que eu sempre utilizo, tá? Eu posso disponibilizar depois, só o pessoal mandar um e-mail ou disponibilizar uma forma, eu posso enviar esse material. E valeu, gente. Só quero mostrar para vocês um último livrozinho também, que é muito bom, tá? Galera, esse livro também é um pouco técnico, mas é muito bom para quem está iniciando na área também, tá? Importante, saber sobre redes de computadores, protocolos de comunicação de redes. Sem isso não adianta, tá? Programação também, tá? Programação. Quais linguagens? Python hoje está em alta, mas só Python não funciona, tá? Então é legal você saber um pouquinho de Ruby, saber um pouquinho de Perl, saber um pouquinho de PHP, enfim, um pouquinho de tudo. Até de Java, se for necessário, porque tem muitas páginas aí que utilizam a tecnologia JCP para isso, tá? Então é isso, gente. Eu espero que não seja uma tempestade de informações que eu tenha passado, que tenha dado aí uma luz para vocês, mas a gente pode fazer outros painéis de formas mais específicas para que a gente vá um pouco mais tranquilo em cada etapa, tá? Eu me disponho a fazer isso. Obrigado. Isaac, obrigada. Super, hiper, mega contribuições, excelente apresentação, conteúdo, esclarecimentos, tem bastante elogio aí no chat para você. Tem alguns comentários e algumas dúvidas. Uma coisa que eu quero pedir para você, por gentileza, depois tu deixar aí essa relação, pode até ser uma foto para eu mandar lá no grupo para o pessoal dessas dicas de leitura que você compartilhou agora, para quem são curiosos do assunto, né? Tem o Ricardo Capozzi fez uma consideração aqui e o Oswaldo em seguida até comentou, ele fala assim, se existe alguma diferença substancial entre PT, acredito que seja pentest, e teste de vulnerabilidade. Daí o Oswaldo comenta em seguida que ele acredita que é a mesma coisa, mas o pentest e o nome em inglês, que é penetration test. É isso? Eu não te escuto, Isaac. Desculpa, eu tinha desligado aqui. Existe uma diferença de profundidade, na realidade, né? Em termos de análise de vulnerabilidade, a gente para na análise de vulnerabilidade e não explora as vulnerabilidades. Mas quando a gente vai para o pentest, a gente geralmente explora a vulnerabilidade e, dependendo do contrato, você vai até onde der. Tá? Então, existe essa barreira. Perceba, quando a gente está falando de pentest, vai envolver análise de vulnerabilidade. Então, no pentest, a análise de vulnerabilidade está contida, mas não o contrário. Quando você só está fazendo análise de vulnerabilidade, você para ali e reporta aquilo ali. Tá? Bacana. O Oswaldo indicou uma outra ferramenta, temos outros comentários, parabéns. Gente, GitHub, sabe GitHub? Para quem está buscando boas ferramentas para pentest, teste de invasão, análise de vulnerabilidade, o GitHub tem uma série. Muito legal. Depois eu passo até alguns perfis que tem ferramentas legais para automatizar algumas fases, tá? Só me lembrarem aí, porque eu tenho muita coisa para fazer. Bacana. O Oswaldo pergunta, o professor Isaac já pegou algum cenário no qual a empresa, alvo, cliente, tinha de alguma forma políticas de zero trust implementadas? Cara, até hoje eu não peguei nenhuma de zero trust implementado de fato, tá? Só de política de segurança, tá lá, né? Tá lá a definição, tá, mas de fato não. De fato nunca peguei. Bacana. Mas é interessante, é uma boa estratégia, entendeu? É uma boa estratégia. Existem várias estratégias, na verdade, né? Mas, enfim, a gente pode discutir outros controles também, controles avançados também. Bacana. Se alguém quiser abrir o chat ou a câmera e se dirigir diretamente ao Isaac, pode ficar à vontade. A gente tem aí 5 minutinhos ainda para a gente finalizar. Eu tenho outros livros também, outra literatura também para mostrar, posso até indicar para vocês. E, gente, eu sou pesquisador, né? Então, a minha área principal é em pesquisa e em segurança ofensiva. Então, a gente também tem uma série de trabalhos científicos voltados para essa área, voltado para técnicas específicas também, e daí a gente pode fazer um
compartilhamento de indicação aí de referências, tá? Sempre Bacana, a gente lembrem, aguarda. literatura importa, tá? Norma técnica é bom, mas literatura sempre vai importar também, porque muitas das literaturas vão explicar o que aquela norma técnica fala em determinado ponto, tá? Então é interessante. Bacana. Leandro, alguma consideração? Não, é perfeito, acho que o Isaac colocou, eu recebi também aqui bastante, estava lendo até agora, o pessoal pedindo mais eventos com o Isaac, aí com temas mais, acho, fixos, né? Porque como a área de ethical hacking ela é bem extensa, dá para a gente dividir em vários tipos de eventos, um tema específico, para que a gente consiga aprofundar um pouquinho mais e as pessoas até colocarem dúvidas, né, que tenham, ou perguntas até que tenham também sobre um tema específico. Então, já fica aí, Isaac. Com certeza a gente vai voltar, tranquilo. porque o pessoal está curtindo, o pessoal tem pedido aqui para nós um evento, né, específico aí sobre essa parte. Tranquilo. E também Gente, dá para fazer parte dessa atividade de pentest, como eu falei, a parte de reconhecimento, fazendo buscas tipo em Google, tá? Eu tenho um livro aqui de Google Hacking, tá? Com a API utilizando, então dá para a gente abrir o browser aqui e começar a fazer algumas, claro que eu não vou muito a fundo, mas dá para a gente fazer isso tranquilamente, dá para a gente fazer um monte de coisa. Não se preocupa não que eu tenho um laboratório aqui que eu preciso ter, né, para poder fazer os testes. Dá para a gente mostrar direitinho, dá para a gente fazer, inclusive, gente, pessoal que está interessado em entender o fundamento, né? Porque, assim, dá para eu passar também algumas coisas de rede de computadores, fundamentos de funcionamento, como protocolos. Eu sou professor de rede de computadores, gente. Praticamente a cadeira da Unit AL é minha, toda de rede 1, rede 2, projetos em rede, enfim. Então, dá para a gente fazer esse tipo de interação, para que, quando eu falar, por exemplo, em uma varredura de porta TCP, você saber o que é, pelo menos, né? Então, a gente dá uma base para depois falar sobre, propriamente dito, uma técnica. Não adianta, como eu falei, jogar uma técnica, jogar um monte de coisa sem ter dado uma fundamentação antes. Por isso que metodologia, para mim, é bastante importante. Perfeito. E a semana que vem a gente já adianta aos membros da NAD, vai ser um evento exclusivo dos membros. O Isaac vem com outras abordagens do mesmo tema, de ethical hacking, só que de forma mais técnica e mais específica. Hoje foi algo mais introdutório, até para a gente se familiarizar, os curiosos, né, do tema. A gente sabe que tem grandes profissionais e muitos técnicos aqui acompanhando também. Mas na próxima semana, dia 10 às 19, o evento em breve a gente vai publicar. Contando aí com o Sidney também, né? Sidney que está aqui, Ele tá que aqui? eu já vi que ele está aqui, tá? Ele está Tudo bem, aí. Sidney? Olha lá, ele está Opa, tá me falando no ouvindo? chat. Tá me ouvindo? Agora estamos. Beleza. Vai ser um prazer, né? A gente vai poder estar aí compartilhando com o professor aí, Isaac, aí, essa arte, né? Que é uma arte. Cachaça, a gente fica viciado também, né? É um tema muito abrangente, contemporâneo, envolve toda a estrutura de trabalho de dados que nós temos hoje, como o Isaac falou, tanto física, técnica, organizacional, entra em todos os meandros aí numa empresa, na vida da gente. Estamos aí para colaborar, fico muito honrado. Obrigada. Obrigada, Isaac. Obrigada a todos pela participação. Eu que agradeço. Ricardo, Isaac, todos os participantes. Show, pessoal. Eu que agradeço. É um evento que a gente gosta. Eu sei que o pessoal nos cobra bastante, né? Um evento, principalmente o pessoal de cyber, um evento mais técnico, né? Então, a gente vem aos poucos aí trazendo esse evento para vocês, né? Então, acompanhem sempre que possível aqui as redes sociais da NAD para que vocês sempre fiquem por dentro. Eu vou encerrar, então, o evento, agradecer aí a participação de todos. Que nem eu coloquei no início, para quem não pôde acompanhar até o final, ele vai ficar gravado aqui e vai ser disponibilizado depois no YouTube, no nosso canal lá da NAD. Quem quiser, para entrar em contato depois com o Isaac, ou quiser depois entrar em contato com a gente para mais informações,
a gente está aí disponível, tá? É só entrar em contato. E fica aí meu agradecimento, gente. Eu vou encerrar para a gente já poder partir para o próximo. E fica aqui, então, meu agradecimento e meu boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.